Saudações, exploradores do conhecimento! Você está no canal Fatos Curiosamente Curiosos. E hoje embarcaremos em uma viagem extraordinária pelas areias do tempo, adentrando os mistérios dos faraós do Antigo Egito, uma civilização lendária que nos legou enigmas intrigantes e segredos perdidos ao longo dos séculos. Neste vídeo, desvendaremos 6 curiosidades fascinantes sobre os reis divinos do Nilo. Mas, antes de começar, quero pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like se gostou do vídeo, marque o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. A sua participação é muito importante. Curiosidade número 1. A maldição de Tutankhamon. Tutankhamon, o faraó menino, é talvez o mais famoso dos faraós do Antigo Egito, graças à descoberta de seu túmulo quase intocado em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. No entanto, a descoberta da tumba de Tutankhamon trouxe à tona uma história misteriosa e intrigante que incendiou a imaginação do mundo: a maldição do faraó. De acordo com relatos da época, uma inscrição na entrada do túmulo amaldiçoava todos aqueles que perturbassem o descanso eterno do faraó. Essa maldição se tornou famosa e alimentou histórias de azar, doenças e até mortes inexplicáveis entre a equipe de arqueólogos e pessoas envolvidas na abertura do túmulo. A morte repentina de Lord Carnarvon, o financiador da expedição, pouco depois de ter entrado no túmulo, foi o primeiro evento a alimentar os rumores da maldição. Dizem que, no exato momento de sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente. Logo, outros membros da equipe vieram a sofrer eventos trágicos e inexplicáveis. Alguns acreditavam que a maldição estava se cumprindo e que a abertura do túmulo havia liberado forças sobrenaturais. No entanto, muitos investigadores modernos questionam a veracidade dessas histórias e a existência real da maldição. Alegam que os eventos podem ser explicados por coincidências e pela falta de cuidado em relação à saúde e à segurança na época. Outra teoria sugere que os fungos tóxicos encontrados dentro do túmulo podem ter sido a verdadeira causa das doenças que acometeram alguns membros da equipe. Curiosidade número 2. A construção das Grandes Pirâmides. As Grandes Pirâmides de Gizé são uma das maiores maravilhas arquitetônicas da história da humanidade. Construídas há mais de 4.500 anos, essas estruturas impressionantes ainda nos deixam maravilhados até hoje. Embora as teorias sejam variadas, uma das motivações mais aceitas é que os antigos egípcios utilizavam uma combinação de engenhosidade, trabalho árduo e planejamento meticuloso. Acredita-se que a construção das pirâmides tenha envolvido uma força de trabalho braçal, composta principalmente por camponeses durante as épocas de inundação do rio Nilo, quando eles não podiam trabalhar em suas terras agrícolas. Os egípcios transportavam enormes blocos de pedra das pedreiras até o local de construção, utilizando rolos e alavancas, aproveitando a inclinação do terreno para movimentar cargas extremamente pesadas. A precisão na construção também é notável, com blocos encaixando perfeitamente sem o uso de argamassa. Uma teoria mais controversa que circula é a ideia de que a construção das pirâmides pode ter envolvido ajuda extraterrestre ou tecnologia desconhecida. Entretanto, essa teoria carece de evidências sólidas e é amplamente rejeitada pela comunidade científica. Outra questão intrigante é a orientação das pirâmides em relação aos pontos cardeais. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram construídas com um conhecimento avançado de astronomia, alinhando-se com precisão aos movimentos celestes. Essa precisão demonstra o alto nível de conhecimento matemático e astronômico dos antigos egípcios. Curiosidade número 3. O desaparecimento da múmia de Akhenaton.
Akhenaton, o faraó conhecido por sua revolucionária mudança religiosa ao adotar o culto monoteísta ao deus Aton, foi uma figura controversa em sua época. Apesar de ser um faraó extremamente importante, a múmia de Akhenaton nunca foi encontrada e sua tumba também permanece desconhecida. Isso levanta várias teorias sobre o que pode ter acontecido ao seu corpo após a morte. Uma teoria sugere que os seguidores de Aton, curiosos com a restauração do politeísmo após a morte de Akhenaton, poderiam ter tentado apagar sua memória, destruindo sua tumba e escondendo sua múmia para que ele não tivesse um lugar para descansar em paz. Outra possibilidade é que a múmia de Akhenaton tenha sido escondida ou deixada em outra tumba para protegê-la da profanação por saqueadores de túmulos que eram uma ameaça constante ao descanso eterno dos faraós e seus tesouros. Uma hipótese levantada mais recentemente, com base em evidências de DNA, sugere que a múmia de Akhenaton pode ter sido identificada, mas anteriormente estava classificada como uma múmia feminina. Curiosidade 4. O enigma dos hieróglifos. Os hieróglifos egípcios são uma forma de escrita fascinante e complexa, que foi usada pelos antigos egípcios para registrar sua história, religião e cultura. No entanto, a decifração dessas misteriosas inscrições levou séculos de esforços incansáveis de estudiosos e linguistas ao longo da história. Um dos avanços mais interessantes na decifração dos hieróglifos ocorreu em 1799, quando a Pedra de Roseta foi encontrada durante as escavações no Egito. Apesar disso, a decifração completa dos hieróglifos ainda foi um desafio que durou décadas. Champollion, um linguista francês, é amplamente citado por ter decifrado a escrita hieroglífica em meados do século XIX. A descoberta de Champollion foi revolucionária e ele abriu as portas para um entendimento mais profundo da cultura e história do Antigo Egito. Os hieróglifos nos revelam informações sobre a religião, rituais, eventos históricos e até a vida cotidiana dos antigos. Curiosidade número 5. Faraós mulheres. Embora a maioria dos faraós do Antigo Egito tenham sido homens, algumas mulheres notáveis desafiaram as convenções sociais e governaram como faraós com destreza e sucesso. Duas das mulheres faraós mais famosas foram Hatshepsut e Cleópatra. Hatshepsut, que governou por volta de 1478 a.C., é uma das primeiras faraós conhecidas na história egípcia. Já Cleópatra, que governou no século I a.C., é talvez a faraó mulher mais famosa e enigmática da história. Ela governou o Egito durante um período tumultuado, aliançando-se com líderes romanos como Júlio César e Marco Antônio. Apesar de seus talentos e bem-sucedidos governos, ambas as mulheres faraós enfrentaram resistência e descrédito por desafiarem os papéis tradicionais do gênero. No caso de Hatshepsut, após sua morte, muitos de seus monumentos e inscrições foram vandalizados ou apagados, numa tentativa de apagar sua memória e legado. Cleópatra também enfrentou desafios políticos e inimigos poderosos, o que levou à queda do Egito como uma nação independente sob o domínio romano. Curiosidade número 6. Ritos de passagem e mistérios da vida após a morte. Uma das crenças centrais da cultura dos faraós do Antigo Egito era a de que a vida após a morte era uma jornada crucial. Os egípcios acreditavam que, após deixar o mundo dos vivos, a alma, ou Ka, seguiria em direção ao além para encontrar os seus deuses e enfrentaria um julgamento que decidiria seu destino eterno. Esse julgamento, conhecido como julgamento de Osíris, ocorria no Salão das Duas Verdades, onde o coração do falecido era pesado na balança da verdade em contraposição à pena de Ma'at, símbolo da ordem e da justiça. Se o coração do falecido fosse mais leve do que a pena, isso significaria que a pessoa viveu uma vida virtuosa e, assim, poderia seguir para o paraíso eterno da vida após a morte. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, indicava que a pessoa tinha uma vida repleta de más ações e pecados.
Os faraós, como líderes e representantes divinos do plano terreno, passavam por rituais funerários elaborados e complexos para garantir uma passagem segura para a vida após a morte e assegurar a continuidade da prosperidade e harmonia do Egito. Os túmulos dos faraós eram elaborados e repletos de objetos, tesouros e escritos sagrados que os auxiliariam na jornada para o além. Esses túmulos, como a Grande Pirâmide de Gizé e o Vale dos Reis, são testemunhas silenciosas da crença egípcia na vida após a morte. Além disso, o culto ao deus Anubis, o protetor dos mortos e dos túmulos, também desempenhou um papel fundamental nos rituais funerários dos faraós. E assim, concluímos nossa jornada pelas 6 curiosidades misteriosas sobre os faraós do Antigo Egito. Essa civilização fascinante continua a nos revelar seus mistérios e segredos, proporcionando uma visão única sobre uma das grandes culturas da história da humanidade.